Nós vamos começar então nossa aula de português. Eu já tive contato com vocês, na verdade, com 2 ou 3 alunos só, uma revisão que a gente fez de português logo quando o colégio decidiu voltar às aulas. Mas aí a turma decidiu não retornar e aí nós paramos então com as aulas que naquela época eram de revisão. Então eu não vou fazer revisão do que a gente já viu, eu vou deixar para quando a gente retornar nas aulas presenciais, para a gente poder revisar tudo e a gente então fazer as nossas avaliações. Quando a gente voltar, gente, nós vamos ter as avaliações normais. Por enquanto, as avaliações serão atividades que a gente vai mandar para vocês, ou por aqui, ou pelo WhatsApp, para que vocês façam e depois deixem no colégio ou mandem por e-mail, tá? Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso, não. Então, nós vamos iniciar, todos estão me ouvindo, né? Se não tiverem, me avisem. Nós vamos iniciar, então, um novo tema a respeito de português, que é relacionado à semântica, tá? Então, a semântica, gente, ela é a compreensão do significado das palavras, ou da diferença do significado das palavras. Por que que é importante vocês saberem isso? Quando eu estava na sala de aula, eu estava em aula presencial, eu já dizia que o português ele é importante para qualquer pessoa em qualquer situação da vida. Mas para um profissional da área técnica, o português ele é muito importante para você saber escrever corretamente aquilo que se pretende ser escrito. Quem está com o áudio ligado, desliga. É o Paulo? Pablo? Eu vou desligar seu áudio, Pablo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Quando precisar falar, é só ligar o áudio, tá bom? Vou desligar aqui. Então, gente, o que que acontece? Quando vocês são técnicos, vocês vão trabalhar com uma comunicação que é um pouco mais técnica. Por isso mesmo é que vocês precisam conhecer exatamente aquilo que é ligado à comunicação técnica. Mas para isso é preciso que a gente conheça algumas questões de português. Aquilo que eu falava em sala de aula, que ninguém é obrigado a decorar regrinhas para as nossas aulas, não é obrigado. Se você for fazer um vestibular, se você for fazer um concurso, aí é diferente. Você vai precisar de saber algumas regrinhas, mas não todas. Para a sua vida, para o seu dia a dia, a gente não precisa de ficar preso a regrinhas o tempo todo. Basta que a gente saiba como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, eu estou usando aqui um tema semântica. Você não precisa decorar o que é semântica. Você precisa saber que você tem que usar a linguagem correta, a palavra com o significado correto. Então, você não precisa decorar que semântica é a área do estudo da língua portuguesa ou das línguas, não só da portuguesa, mas das línguas, que dá o significado ou que estuda o significado das palavras. Não, você não precisa desse conceito. Basta que você saiba que usar a palavra com seu significado correto vai fazer com que você tenha eficiência na hora de você escrever. Tá? Então, nosso estudo começa com a semântica. Quando a gente fala em semântica, nós temos que pensar o seguinte: existem dois tipos de sentido quando a gente fala em palavras. Um é o sentido conotativo e o outro é o sentido denotativo. Gente, eu vou fazer um parêntese aqui para dizer a vocês que é uma aula comum. Então, assim, o caderninho tem que estar do lado, ou uma folha de papel qualquer, ou uma caneta, para vocês irem anotando, né? Igual a gente fazia em sala de aula mesmo, para que a gente não fique sem ter o registro do que a gente está vendo. A aula está sendo gravada, mas é bom que vocês já acompanhem, porque conhecem já na ordem que eu estou expondo a matéria. Então, para pensar em significação, em significado da palavra, a gente tem que entender que nós temos o significado que é conotativo e o significado que é denotativo. Tá, professora, o que é isso? Quem já leu aí já tem uma ideia mais ou menos do que seja. Quando a gente fala em conotação, nós estamos falando no significado diferente do significado real da palavra, daquele significado principal, do significado intrínseco, próprio da palavra. Tá? Então, a palavra, ela adquire um novo significado. Que muita gente pode falar assim, é um significado figurado. Sim, pode ser o significado figurado. Então, conotação é um significado da palavra diferente do real. Denotação já é o significado real, aquilo que é comum na língua portuguesa, que você vai encontrar facilmente nos dicionários, especialmente nos dicionários mais tradicionais. Para a gente não esquecer,
né, o que que é denotação e conotação, eu vou dar uma diquinha. Denotação começa com D. D de dicionário. No dicionário, a gente encontra os sentidos das palavras. Então, o sentido real, o sentido que a palavra tem formalmente, ele vai estar no dicionário. Então, ele é denotativo. Ah, professora, então quer dizer que eu não vou encontrar no dicionário o sentido figurado das palavras? Sim. Naqueles dicionários maiores, aqueles que são compilações bem grandes, ou nos dicionários mais modernos, você encontra o significado real, ele vem normalmente primeiro, tá? E depois vem as formas de você utilizar aquela palavra. Tá? Você vai encontrar sim. Mas é só para vocês terem uma associação, associarem que denotação, dicionário, DD, dicionário. E conotação é aquele significado que é atingido pela palavra em razão do contexto de uso. E aí, uma coisa importantíssima para vocês pensarem: o que vai nos dizer se a palavra está sendo usada no sentido denotativo ou conotativo é o contexto, tá? Conseguem definir o que é contexto, gente? Contexto é aquilo que está em um texto. Então, precisa ter uma situação que defina aquela palavra dentro de um texto como um todo, tá? Se alguém quiser parar para perguntar, fique à vontade, viu, gente? Então, o que que acontece? Para eu saber se a palavra está sendo usada no sentido figurativo ou no sentido real, eu vou ver como essa palavra foi usada, em que contexto ela foi usada, em que frase ela foi usada. Então, eu tenho aqui dois exemplos, tá? Eu vou começar, então, com o sentido denotativo da palavra pedra. O que que é pedra? É um pedaço de rocha, tá? Rocha, então é um corpo duro, sólido, tá? Então, pedra é um pedaço dessa rocha, tá? Pode ser um pedaço de vários tamanhos. Isso não é definido. Diz apenas que é um pedaço de rocha. Então, se eu disser assim, a pedra estava na calçada. A pedra rolou e foi parar na calçada. Então, essa frase, ela está com um sentido real. Então, é um pedaço de rocha que se desprendeu, foi parar na calçada. Ele pode se desprender da própria rocha, pode ter caído de algum caminhão, mas é um pedaço de pedra, né? Um pedaço de roda, de rocha, que caiu na calçada. Agora, eu tenho a outra frase em que essa palavra é usada no sentido conotativo, no sentido figurado. Então, você tem um coração de pedra. Então, pedra não é rocha, gente. Não é um pedaço de rocha. Alguém tem o coração que é literalmente um pedaço de rocha? Não. Quando a gente diz que a pessoa tem um coração de pedra, quer dizer que ela tem um coração duro. Um coração que não é frágil, que não é amável, por exemplo. Então, a gente diz que ele tem um coração de pedra. Isso eu acho que é tranquilo de entender, porque é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia. Né? A gente acaba usando, por exemplo, a menina dos olhos. Quando eu falo assim, ai, a netinha Ana é a menina dos olhos do vovô. O que que é menina? É uma mulher ainda em idade infantil. Tá? Tem no olho do vovô uma menina de idade infantil dentro do olho dele? Não. Então quer dizer que ela é a preferida do vovô. Então, a palavra menina, originalmente, ela tem um contexto, ela tem um significado, que é mulher ainda em idade infantil, ou sexo feminino ainda em idade infantil. Tá? Quando eu coloco ela é a menina dos olhos do vovô, quer dizer que ela é a preferida do vovô.